Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, aqui no começo do episódio eu queria já avisar que eu vou abrir um banco de vozes pra chamar os ouvintes que gostam do podcast pra participar também de leve. Então, assim, pra fazer pequenas participações, eu sempre vou deixar salvo numa pasta essas vozes pra eu acionar quando for preciso, porque eu sei que vocês gostam de mais vozes, então eu vou fazer isso mais vezes também. Então, assim, em breve eu vou postar um textinho, porque todo mundo vai ler igual, do jeito que você achar melhor, né? Com expressões de medo, de terror, de alegria, pra eu poder ter uma base mais ou menos da voz e poder usar assim quando precisar, entendeu? Aí eu vou sempre pressionar a pessoa que deixou a sua voz lá. Então, assim, gravem, participem, vai ser muito legal conhecer vocês de uma forma um pouco diferente. E vai ser legal pra vocês também, eu acho, né? Conhecer a parte de trás do podcast, as coisas que vocês gostam bastante. E lembrando também que o podcast ele é mantido pelos patrões que também vão participar, eles não têm escolha, já foi falado no grupo dos patrões que eles não têm escolha, que eles vão ter que participar do podcast sim, e também vai ter algumas surpresas com eles em breve, que nem eles sabem, estão sabendo agora que estão ouvindo isso aqui, e assim, o podcast vai abrir muito mais pra muito mais gente, então é a chance da gente meio que se conhecer melhor. Então, e lembrando que, claro, os patrões, eles mantêm o podcast, é só por causa deles que o podcast existe. Então, se você quiser se tornar um dos apoiadores, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. E também visitar a nossa lojinha do Submundo e ver vários modos que você pode apoiar a gente a fazer o podcast continuar existindo. Eu acho que eu falei rápido demais agora, talvez eu tenha entrado na velocidade da luz falando. Então, eu vou parar de falar mais e vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. A primeira vez que eu peguei o ônibus noturno foi por puro acaso. Eu tinha ouvido as lendas, é claro, todos nós ouvimos. As lendas urbanas são muito importantes onde eu moro. Suspeito que seja em parte porque venho de uma cidade provinciana comum e francamente enfadonha que tem poucas outras vantagens. As crianças que crescem por aqui não têm muito o que fazer e por isso sua imaginação tende a correr solta, com o escapismo sendo a última moda. Meus amigos e eu éramos obcecados por lendas urbanas durante nossos anos de formação. Devorávamos as histórias sussurradas nos playgrounds e depois postadas anonimamente em fóruns online. Nós achamos as lendas assustadoras e estimulantes. Seria justo dizer que eu era bastante ingênuo naquela época. Alguns dos meus amigos eram mais cínicos, mas eu realmente acreditava em todos eles. O caroneiro escondido na Spencer Street, o troll da ala sul e a mulher de branco da mansão Croft eram alguns dos meus favoritos. Meus amigos e eu assumíamos o papel de detetives amadores, investigando cada lugar e procurando por qualquer evidência dessas entidades de outro mundo. Para minha extrema decepção, não encontramos nada, nenhum fantasma ou troll, nenhum monstro e nenhum sinal de nada fora do comum. Por fim, eu também me tornei cínico, concluindo que todas essas lendas eram apenas um disparate infantil. O último ônibus era outro dos mitos locais que ouvíamos enquanto a gente crescia, e eu achava que era uma besteira como todos os outros. Mas agora, eu sei mais das coisas. Oficialmente, o último ônibus que sai do centro da cidade sai às 15 para meia-noite da garagem de ônibus da High Street. Esse é o ônibus que as pessoas sensatas pegam se querem voltar para casa em segurança depois de uma noitada da cidade. Os pubs e clubes fecham à 1 da manhã e as multidões de foliões bêbados amontoam-se nas ruas, brigando por causa de táxis, fazendo fila para kebabs, tentando um encontro de última hora ou ligando para amigos em busca de festas noturnas. É a mesma cena caótica todas as sextas e sábados à noite. Normalmente, há alguns socos e algumas pessoas que vão se machucar caindo de bêbado na calçada. É tudo deprimente e previsível. A polícia vai ser chamada, assim como as equipes das ambulâncias, e eventualmente a multidão irá se dispersar, enquanto um silêncio assustador retorna às ruas escuras. Então, entramos na hora do crepúsculo, quando todos os cidadãos sensatos e cumpridores da lei estão em casa, acomodados em segurança em suas camas. Sabe, né? Os cidadãos de bem. Depois de horas, as ruas são deixadas para os vulneráveis, e ainda há os predadores, aqueles sobre os quais sua mãe o alertou.
As gangues de bandidos que patrulham as ruas, com o sangue subindo enquanto procuram uma vítima para atacar violentamente. E os homens predadores que se escondem nas sombras, procurando por mulheres vulneráveis que eles possam atacar. Em uma segunda-feira de manhã, você lerá as histórias nos jornais locais. O sem-teto espancado até virar polpa, a jovem agredida sexualmente em um beco. A polícia abrirá investigações e apelará para testemunhas. Às vezes, eles pegam os bandidos, outras vezes não. Você terá simpatia pelas vítimas, mas secretamente se sentirá aliviado por isso não ter acontecido com você ou com alguém que você conhece. Mas, nesses casos, os culpados são monstros humanos feitos de carne e osso, e não os demônios sobrenaturais que tentei perseguir. Durante meus anos cínicos, acreditei que esses predadores humanos eram a pior coisa que existia, que eles possuíam o crepúsculo hora antes do amanhecer. Mas eu estava errado, e agora sei a verdade. Existem coisas muito piores que se escondem nas sombras. A primeira vez que peguei um ônibus noturno foi durante um período difícil para mim. Eu tinha acabado de fazer 21 anos e me separei da pessoa que eu tive um relacionamento nos últimos 2 anos. Meus amigos me levaram para uma noite na cidade na esperança de me animar. Uma boa ideia, mas infelizmente não funcionou da maneira certa. Eu bebi demais, começando com as cervejas e passando para as doses de licor forte. De alguma forma, consegui evitar ser espancado ou cair de cara no chão e quebrar minha cabeça na calçada. Em vez disso, consegui cambalear até um ponto de ônibus, sem perceber em meu estado de embriaguez que o serviço oficial de ônibus havia terminado para a noite e não haveria outro até de manhã. Lembro-me de ter deitado para descansar no banco e devo ter desmaiado, porque acordei várias horas depois e vi que as ruas estavam vazias. Eu estava sozinho, ou pelo menos assim pensava. Meu coração quase saltou do peito quando vi o velho ônibus descendo a rua em minha direção, emitindo fumaça preta pelo cano de escapamento quando veio para mim. Seu motor barulhento interrompendo o silêncio anterior. O veículo estava parcialmente iluminado pelas luzes da rua, embora eu tenha notado com alguma preocupação como as lâmpadas piscaram quando o ônibus passou por elas. O veículo parecia um retrocesso dos anos 60, o tipo de lata velha sobre rodas que você esperaria ver em uma feira de carros clássicos. Ao contrário dos veículos modernos a que estamos acostumados, aqueles que deslizam silenciosamente pela rua, esse velho balde de ferrugem chacoalhava ruidosamente, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Mas ao invés disso, continuou vindo, dirigindo pela estrada vazia e chegando cada vez mais perto do meu lugar. Observei que não havia emblemas pintados na lateral do ônibus e nenhum nome de destino foi mostrado acima do para-brisa dianteiro. O exterior do veículo era todo pintado de preto e até as janelas eram escuras, o que significa que eu não conseguia ver quem ou o que estava lá dentro. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao me lembrar dos detalhes que eu vi sobre a lenda do último ônibus, uma das que li e estudei durante minha juventude. O veículo que eu estava vendo antes de mim combinava com a descrição do ônibus nas histórias. Um ônibus fantasma que aparece em uma rua abandonada nas primeiras horas. Quase entrei em pânico naquele momento, perguntando-me se estava sonhando ou sofrendo de um delírio paranoico. Eu passei muito da minha juventude perseguindo essas lendas, procurando por qualquer evidência que pudesse provar a existência de algo fora de nossa própria realidade. Mas agora que a verdade estava me encarando, uma grande parte de mim queria se levantar e correr. Mas eu não fiz. Não sei se fiquei paralisado de medo ou se minha curiosidade levou ao melhor, mas me mantive firme e esperei o ônibus vir até mim. Levantei-me com os pés trêmulos quando o ônibus parou ao lado do meu abrigo, e apesar da quantidade de álcool que havia consumido, de repente me senti bastante sóbrio. Pareceu levar uma eternidade para o veículo estacionar e a porta velha se abrir. Quando isso aconteceu, fui confrontado por um homem de meia-idade amigável vestindo um uniforme azul elegante enquanto ele estava sentado ao volante, dirigindo seu ônibus para um local não especificado. Ele sorriu para mim, seus olhos brilhando de forma amigável e acolhedora. Então, ele abriu a boca e falou em um tom de voz suave, quase paternal, dizendo: "Boa noite, meu amigo. Você vem a bordo?" Eu já tinha ouvido falar do motorista enigmático antes, mas mesmo assim sua aparência e comportamento me pegaram desprevenido. Eu lutei para encontrar as palavras para responder, gaguejando meu caminho através da minha resposta. Mas para onde? Onde é que você vai me levar?" Eu perguntei nervosamente. "Para casa." O motorista respondeu com um sorriso tranquilizador. "Eu vou te levar para casa, eventualmente.
Mas a vida não é sobre o destino, é sobre a jornada. Às vezes, você precisa dar um salto de fé. Então, o que você diz, meu jovem amigo? Você vai passear conosco? Vou admitir que fiquei com medo naquele momento. Apavorado, na verdade. De alguma forma, percebi o quão importante isso era, como a decisão que tomei naquele momento poderia moldar o resto da minha vida. Não sabia exatamente o que me esperava se embarcasse, mas tive uma boa ideia e foi aterrorizante. Mas se eu fosse embora, nunca descobriria a verdade. E então, respirei fundo, criei coragem e entrei no ônibus, vendo o sorriso do motorista quando a porta se fechou, o motorista do ônibus de perto. Senti algo sinistro nele e imediatamente comecei a me arrepender da minha decisão. Mas então, já era tarde demais. Essa foi a primeira vez que peguei um ônibus noturno. Ao longo dos anos, estive nele 3 vezes no total, vivendo para contar minha história em cada ocasião. Pegar um ônibus não é tão fácil quanto você imagina. Não há um conjunto de regras que você possa seguir e nenhum horário ou local definido. Não sei se é por acaso ou se o próprio ônibus escolhe seus passageiros. No entanto, fui capaz de juntar as linhas comuns usando minhas próprias experiências e as de outras pessoas que fizeram a jornada. A gente tem um fórum online que a gente usa para contar histórias e trocar informações. É uma questão de segurança tanto quanto qualquer outra coisa. O ônibus noturno pode ser letal se você não se controlar. Tendo acumulado esse conhecimento ao longo dos últimos anos, agora irei compartilhá-lo com vocês aqui. Depois de entrar no ônibus, você verá fileiras de assentos de encosto duro que se estendem até a parte traseira do interior do veículo. Não há nada de incomum nisso, pelo menos não à primeira vista. Você verá outros passageiros também, mas não deve se envolver com eles nesse momento, e não olhe também nos olhos deles. Sente-se em um banco vazio em algum lugar da frente do ônibus. Realmente não importa onde exatamente, eles virão até você em seu próprio tempo. A viagem em si pode durar horas, ou pelo menos é o que parecerá quando você estiver a bordo dele. Você pode ver pelas janelas de dentro e ver a paisagem como ela é. Inicialmente você verá locais conhecidos, ruas, prédios e empresas do centro da cidade que você provavelmente reconhecerá. No entanto, você logo perceberá que algo não está certo com a cena. As ruas ficarão totalmente abandonadas, sem trânsito ou pedestres em qualquer lugar. Não haverá negócios abertos ou luzes emanando de qualquer lugar ao longo da estrada. Mas quanto mais você dirige para fora do centro da cidade, mais bizarros são os pontos turísticos que você vai encontrar. Em breve, as ruas arrumadas e os edifícios bem conservados darão lugar à degradação humana. Estruturas em ruínas, como as de uma cidade perdida e esquecida pelo tempo. Eventualmente, o ônibus deixará a cidade para trás e entrará no que parece ser uma floresta densa. A estrada estreita que você seguirá ficará envolta em escuridão com a única iluminação proveniente dos faróis brilhantes do veículo. Se você olhar para a floresta em qualquer lado da estrada, ocasionalmente terá um vislumbre de sombras movendo-se através das linhas das árvores. Figuras estranhas e animais não identificados com olhos vermelhos brilhantes brilhando na escuridão. Você verá essas criaturas enervantes por apenas alguns segundos enquanto o ônibus passa, e então elas irão embora. A princípio você pensará que é apenas sua imaginação fértil pregando peças em você, mas no fundo, você saberá que existe algo maligno à espreita naquela floresta. Nesse ponto da jornada, deve ficar claro que você não está mais no reino dos vivos. Não sei bem aonde o ônibus leva você, mas sei que não é sensato ficar olhando pela janela por muito tempo. O que se esconde por aí pode deixá-lo louco, e além disso, seu foco deve estar naqueles que estão dentro do ônibus, pois eles representam a ameaça mais imediata. Meus colegas detetives online e eu pensamos nos passageiros como almas perdidas. Parece certo que não fazem mais parte do mundo dos vivos. Há algo faltando neles, uma peça importante que não está lá. Depois de falar com eles, e eles com certeza se envolverão com você, quer você queira ou não, você verá tristeza em seus olhos vazios e mortos. Eles querem se agarrar a você porque você tem o que eles querem mais: vida. É por isso que é tão importante que você siga as regras. Não deixe que eles entrem em sua cabeça. Faça o que fizer, mantenha sua mente no chão. Existem 6 entidades que você provavelmente encontrará assim que colocar os pés no ônibus. Todas com suas próprias características e truques únicos que tentarão usar contra você. Com base nas experiências compartilhadas dos membros do nosso fórum, reuni uma descrição de cada uma dessas entidades sobrenaturais. Em primeiro lugar, há o motorista, cuja descrição física eu já falei. A primeira tarefa do motorista é colocá-lo a bordo.
É por isso que ele parecerá tão amigável e acolhedor, atraindo você para dar uma volta em seu ônibus. No entanto, uma vez que a porta se fecha atrás de você e o ônibus começa a se mover, você verá que o sorriso do motorista vacilará levemente enquanto ele quebra o contato visual e se concentra na estrada. Apesar disso, o motorista é uma figura benigna que desempenha um papel pequeno, mas importante nos eventos que se seguem. Seu trabalho desse ponto em diante é simplesmente dirigir, e ele cumpre sua promessa a você. Ele o levará para casa eventualmente, supondo que você não se atrapalhe com nenhum dos espíritos durante a viagem. Como eu disse, a jornada parecerá durar horas. Ele deixará você sorrindo mais uma vez e dizendo: "Tenha uma boa noite, esperamos vê-lo novamente em breve." E você ficará parado na calçada do lado de fora de sua casa, perplexo e ainda em um estado de descrença chocado enquanto observa o ônibus passar pela estrada, antes que ele desapareça inexplicavelmente no final da sua rua. Depois do motorista, o primeiro passageiro que você provavelmente notará é a festeira. Essa é uma jovem atraente que parece ter cerca de 20 anos. Sua aparência física mudará a cada ocasião. Às vezes seu cabelo é castanho e outros loiro. Da mesma forma, a compleição de sua pele pode ser pálida ou escura, dependendo de quem a vê. O que é consistente é como ela está maquiada e vestida. Ela estará usando um vestido de festa e salto alto, carregando uma bolsa de grife. Sua fragrância é doce e atraente, mas você também pode sentir o cheiro de álcool em seu hálito. No entanto, há algo em seus olhos profundos e expressivos que o atrairá. Uma beleza interior e vulnerabilidade que influenciam suas emoções. É importante notar que você se sentirá atraído por essa jovem, apesar de seu sexo ou de suas preferências sexuais usuais. Você não conseguirá tirar os olhos dela. A festeira se envolverá com você durante os estágios iniciais da viagem, distraindo você das paisagens bizarras fora das janelas do ônibus. No início, ela será paqueradora e divertida, perguntando sobre você e falando sobre sua noite fora. Mas logo a conversa vai ganhar um tom mais sombrio, à medida que a menina fala sobre um acontecimento trágico de seu passado. Abuso na infância, um ex-parceiro violento ou a morte de um ente querido. A história varia cada vez, mas sempre será de tristeza e sofrimento. Seu coração estará com ela, mesmo que você geralmente não seja uma pessoa empática. Depois que ela lhe contar sua triste história, a jovem pedirá que você vá para casa com ela, para confortá-la. Você será tentado, mas sob nenhuma circunstância deve concordar em ir com ela. É fundamental que você se lembre do que ela é e do que ela realmente quer de você. Meu conselho é recusar educadamente sua oferta sem causar-lhe sofrimento indevido. A garota festeira pode ser uma alma perdida, mas segundo todos os relatos, ela ainda sente emoções humanas. Ela não ficará zangada quando você a rejeitar, mas ao invés disso, soluçará baixinho em suas mãos. Você se sentirá culpado, mas deverá seguir em frente e trocar de lugar, deixando a pobre garota triste em sua cadeira. O próximo passageiro que você encontrará estará sentado algumas fileiras atrás da garota festeira. Nós a chamamos de OAP, ou a reformada. Ela é uma mulher idosa, provavelmente em seus 80 anos. Seus cabelos brancos em cachos, vestindo um chale e um casaco de inverno pesado. Seu rosto estará enrugado e o perfume que ela usa é bastante dominante. Mas a reformada tem olhos amáveis e um doce sorriso maternal. Ela vai lembrá-lo de um parente idoso, como uma avó ou uma tia-avó, que você sentirá carinho por ela. Uma mulher dessa idade e aparência é a última pessoa que você esperaria encontrar em um ônibus noturno nas primeiras horas da manhã. Mas aqui está ela, outra alma perdida, presa em uma jornada que nunca termina. A reformada falará com você de maneira amável e sã, perguntando sobre sua vida e sua família, ao mesmo tempo que irá entretê-lo com anedotas de sua longa e interessante vida. Você realmente sentirá à vontade para conversar com ela, mas não deve esquecer o que ela realmente é. A conversa termina com a mulher pedindo para você acompanhá-la em casa para ajudá-la nas compras ou algo parecido. Ela se oferecerá para preparar algo para você comer, uma refeição ou um lanche favorito, seja lá o que for, e se oferecerá para hospedá-lo durante a noite. Mais uma vez, você será tentado e deverá dizer não. Nessa ocasião, não importa o quão educadamente você recuse a oferta dela, o que quer que você diga ou faça, ela vai reagir com fúria absoluta. É a última coisa que você esperaria de uma senhora aparentemente doce, mas é o que vai acontecer. Assim que ela começar seu discurso odioso, você deve deixar seu assento e andar mais pelo ônibus, e seria sábio não se envolver novamente com ela, pelo menos pelo resto dessa jornada.
O próximo passageiro que você encontrará é um homem desalinhado de meia idade conhecido como o bêbado. Ele se sentará perto da parte de trás do ônibus e talvez seja o tipo que você esperaria encontrar em um serviço noturno. Eu não recomendaria sentar muito perto do bêbado apenas porque ele cheira muito mal. Seu hálito cheira a álcool e cigarro. Você notará como suas roupas velhas estão sujas e rasgadas e sua barba desengrenhada estará mal emaranhada. Você provavelmente não vai querer se envolver com ele, mas o bêbado começará uma conversa com você de qualquer maneira e contra o seu melhor julgamento, você será atraído para ela. O bêbado se revelará surpreendentemente inteligente e perspicaz, procurando educá-lo em assuntos como religião, filosofia e teoria científica. Quando conheci o bêbado, ele me contou a história da rã e do escorpião, que demonstra a natureza cruel e destrutiva da vida. Em seguida, ele tirará um cantil do bolso interno da jaqueta e oferecerá a você uma bebida. Independentemente de suas preferências alcoólicas, você ficará tentado a tomar um gole. A bebida terá um cheiro tão doce e convidativo, mas é claro que você deve recusá-la. Depois de recusar a bebida, o bêbado lhe lançará um olhar zangado antes de balançar a cabeça e dizer: "Você é um idiota, uma criança estúpida. Você não tem ideia do com quem está lidando." Essa é sua deixa para seguir em frente. Agora, você notará como os primeiros 3 passageiros estão tentando atraí-lo usando qualquer feitiços ou poderes sobrenaturais que tenham à disposição. O objetivo final deles é induzir você a sair do ônibus. Desnecessário dizer que você não deve fazer isso. Não, se você quiser voltar para casa. Ninguém sabe exatamente o que acontece com aqueles que caem em uma de suas armadilhas. Sabemos que vários membros de nosso fórum desapareceram sem deixar vestígios ao longo dos anos. Em minha cidade tem uma longa lista de desaparecimentos inexplicáveis. O 4º passageiro é diferente do resto, no entanto. Ele é um jovem que se senta na última fila enquanto ouve fones de ouvido ligados a um Walkman dos anos 80. Nós o chamamos de cara dos fones de ouvido. E parece que tudo o que ele faz é ouvir música. O cara dos fones de ouvido não tentará se envolver com você ou mesmo reconhecer sua presença. Isso não quer dizer que ele não seja perigoso. Havia um membro do nosso grupo que teve um desentendimento com o cara. Para ser justo, não foi sem provocação. Sentindo-se ousado, meu amigo foi direto para o rosto do passageiro, acenando com as mãos e estalando os dedos na tentativa de chamar a atenção do espírito. Quando isso falhou, ele tolamente agarrou os fones de ouvido do cara, puxando-os fisicamente de sua cabeça. Previsivelmente, o cara dos fones de ouvido não reagiu bem a essa violação. Em um instante, ele pulou da cadeira, atacando com o punho e derrubando seu agressor com um soco. A próxima coisa de que ele se lembra é de acordar em sua própria cama na manhã seguinte, com o nariz quebrado e um corte feio na nuca. Ele também encontrou um bilhete no bolso do jeans, grosseiramente escrito no verso de uma velha passagem de ônibus com o que parecia sangue seco, e dizia: "Faça isso de novo e arranco a sua cabeça fora." Sem surpresa, meu amigo nunca mais pegou um ônibus noturno. Então, nesse ponto, você provavelmente está se perguntando por que alguém iria querer pegar um ônibus noturno, dado como você será transportado para uma realidade alternativa, aterrorizante, e encontrará espíritos de outro mundo que desejam prendê-lo lá. Bem, a resposta curta é que nenhuma pessoa sã o faria, exceto um punhado de aventureiros urbanos enlouquecidos e investigadores paranormais amadores como eu. A maioria dos que embarcaram no ônibus fantasma o fizeram por acidente, sem perceber no que estavam se metendo até que fosse tarde demais. E a maioria das pessoas que já andou de ônibus não tem vontade de fazê-lo novamente. Mas aqueles de nós que procuram um ônibus fantasma para uma segunda, terceira ou, no meu caso, 4ª ocasião, bem, a gente tem o nosso motivo. Na verdade, uma razão acima de todas as outras. Queremos ver o Harbinger. Vou me arrepender da minha primeira viagem de ônibus pelo resto dos meus dias. Embora eu estivesse bêbado, eu tinha inteligência suficiente para ver os vários truques usados pelos monstros, mas não estava preparado para ele. O Harbinger é o único passageiro que ainda não está no ônibus quando você entra pela primeira vez. Ele chega mais tarde, depois que você negociou seu caminho através das entidades fantasmagóricas e você acha que o pior já passou. A primeira coisa que você notará é a cruz em chamas montada no topo de uma colina escura, com vista para a estrada do lado esquerdo. Lembro-me da primeira vez que vi aquele símbolo de mau presságio e do imenso medo que senti. Um momento depois de avistar a cruz, fiquei chocado ao ver que o ônibus estava diminuindo a velocidade, parando no acostamento e estacionando. Em seguida, o motorista operou a porta de vai e vem na frente do ônibus, abrindo-a para o que quer que estivesse do outro lado. O terror quase me dominou quando pensei nos horrores que espreitavam nas terras das sombras, nas criaturas e demônios escondidos nas florestas e encostas assombradas.
Lembro-me de ter olhado para outros passageiros e, de alguma forma, esperando que esses espíritos tortuosos me oferecessem alguma proteção, mas em vez disso, suas cabeças estavam baixas, pois todos mantinham um silêncio solene. Percebendo que estava sozinho, olhei pela janela para testemunhar uma visão que me gelou até os ossos. Havia um pequeno abrigo coberto à beira da estrada, quase coberto por vegetação alta e apenas visível na penumbra. E dentro desse abrigo de ônibus, aparentemente abandonado, estava uma figura alta e encapuzada. Um indivíduo sinistro. O homem misterioso permaneceu quieto e silencioso, embora eu logo tenha avistado o animal ao seu lado. Um grande cachorro preto que rosnava agressivamente através de um focinho cheio de dentes afiados como navalhas, enquanto me olhava com olhos famintos de predadores, com apenas uma vidraça fina separando-me dele. Imaginei o cão se soltando, subindo os degraus e avançando pelo corredor antes de enterrar suas presas afiadas em minha carne macia. Felizmente, o dono do cachorro manteve o controle de sua besta, embora eu estivesse longe de estar fora de perigo. Também percebi como ficou quente e sufocante de repente, quando uma onda de calor quase insuportável me atingiu. Enquanto isso, o ônibus permaneceu estacionado pelo que pareceu uma eternidade, a porta entreaberta enquanto o motorista esperava para ver se o passageiro ia embarcar. Agora, eu aprendi que a figura encapuzada que chamamos de Harbinger fará uma de duas coisas nesse momento. Ou ele permanecerá enraizado no local até que o motorista diga algo como: "Bem, não hoje à noite então", antes de fechar a porta e seguir em frente. Pelo menos pode recolher das minhas próprias experiências e o de dos meus contemporâneos é o que acontece na maior parte do tempo. 2 vezes em 3, o Harbinger não sai do abrigo de ônibus, e isso é tudo que vai acontecer. Mas às vezes, ele dá um passo à frente, marchando na lama com suas botas pesadas enquanto arrasta seu cão infernal na coleira e entra no ônibus, levando o motorista a dizer: "Boa noite, senhor. Espero que você tenha uma jornada agradável." O Harbinger não vai responder. Ao invés disso, deslizará pelo corredor com seu fiel vira-lata, seguindo atrás dele. Ele vai se sentar perto da frente do ônibus, puxando o capuz para baixo. Até hoje, não consigo explicar totalmente o que vi naquele momento aterrorizante. Parecia que havia apenas um vazio escuro onde seu rosto deveria estar, com 2 orbes em chamas ao invés de olhos. Ele não tinha boca que eu pudesse ver, então, por direito, ele não deveria ser capaz de falar. E mesmo assim, ele fazia, chamando-me com uma voz estrondosa e divina que ecoou pelo interior oco do ônibus. Venha para mim, criança mortal. Ele ordenava. Venha sentar-se comigo, para que possamos conversar. Como você pode imaginar, eu estava totalmente apavorado nesse momento, tanto que pensei que fosse desmaiar. Mas por motivos que não posso explicar, obedeci às ordens do Harbinger, sentindo que fisicamente não poderia resistir a ele e como se minhas pernas não estivessem mais sob meu controle. Lembro-me de olhar para os outros passageiros enquanto caminhava pelo corredor, esperando que um deles pudesse me ajudar. Mas cada um dos 4 manteve a cabeça baixa, enquanto murmurava em uníssono, recitando uma oração em um idioma que eu não conseguia entender. Tornou-se óbvio que o Harbinger detinha poder sobre essas almas perdidas e todos eles estavam presos sob seu feitiço. Talvez eles já tenham sido como nós, sendo vítimas do ônibus fantasma e dos poderes divinos do Harbinger. Em qualquer caso, eles não me ofereceram nenhuma ajuda naquele momento fatídico, e logo percebi que estava completamente à mercê dele. Eu involuntariamente me sentei na fileira logo atrás do Harbinger. Sua cabeça se virou de uma forma não natural para me encarar, enquanto seu cachorro rosnava agressivamente em minha direção. Mas, felizmente, resistiu ao desejo de morder a minha perna. Eu não consigo realmente descrever como o Harbinger cheirava. As orbes de fogo que ele tinha ao invés de olhos olhavam diretamente para mim, e eu não conseguia desviar o olhar, não importa o que eu fizesse. Eu me senti como se estivesse pegando fogo, minha alma queimando sob seu olhar odioso. Em meu estado de terror, imaginei o que esse monstro poderia fazer comigo. Achei que ele poderia me matar com facilidade, mas esse era o menor dos meus temores. Ao invés disso, acreditei que poderia me tornar como os outros. Em qualquer caso, eu estava impotente para fazer qualquer coisa naquele momento a não ser permanecer congelado em meu assento, esperando que o Harbinger falasse. Apesar de sua ausência de olhos, de alguma forma, eu poderia dizer que ele estava olhando para mim e me considerava com total desprezo, como se eu fosse algo muito inferior a ele. Até hoje não sei se ele estava falando em voz alta ou se sua voz estrondosa estivesse apenas na minha cabeça.
Vejo que outro mero mortal encontrou seu caminho para o meu reino. Ele começou. Presumi que ele estava se referindo a mim. Vou confessar que não tenho muito tempo para sua raça desprezível e fraca. No entanto, devo respeitar a bravura de um indivíduo estranho como você. Poucos têm a coragem de vir a esse lugar. Por essa razão, vou conceder-lhe uma passagem segura e vou responder-lhe uma pergunta. Pergunte-me o que você quer. Agora, esse é um momento que repassei inúmeras vezes em minha mente ao longo dos anos. Eu literalmente poderia ter perguntado qualquer coisa ao Harbinger. Os números ganhadores da loteria, quem matou John Kennedy, o sentido da vida. Ele vê e sabe de tudo e as possibilidades são ilimitadas. Um dos caras em nosso fórum perguntou ao Harbinger como ele morreria e foi informado de que seus vícios o matariam em 6 meses. Bem, esse cara era viciado, mas riu do aviso do Harbinger e continuou usando. 6 meses depois, ele teve uma overdose e morreu. Então, havia uma jovem que na época de seu encontro com o Harbinger estava presa em um relacionamento abusivo e controlador. Ela perguntou à entidade o que aconteceria se ela ficasse com seu marido idiota. Bem, ele disse a ela que sua vida terminaria a menos que ela rompesse o relacionamento. Essa provou ser a motivação de que ela precisava para deixá-lo, e cerca de 1 ano depois, o cara foi preso por assassinar outra garota e, por fim, condenado à prisão perpétua. Mas é claro, eu não sabia nada disso na época. Eu não senti nada além de puro terror enquanto estava sentado congelando em meu assento, tremendo em minhas botas enquanto o Harbinger olhava para mim com nojo. Naquele momento arrepiante, só consegui pensar em uma pergunta a fazer. Eu gaguejei e meus lábios tremeram. O que é você? Jurei que pude ouvir a criatura zombar com desprezo antes que ele desse sua resposta. Meu pobre filho. Infelizmente, vocês humanos nunca compreenderão totalmente o que sou eu. No entanto, devo-lhe uma resposta e, portanto, explicarei nos termos mais simples. Eu sou o passado, o presente e o futuro. Ele fez uma pausa momentânea, virando suas orbes em chamas em direção à paisagem escura do lado de fora da janela. Esse mundo que você vê diante de mim é o meu reino, o meu domínio. Eu ofereço o santuário para aqueles que não têm nenhum outro lugar para ir, dando um lar para aquelas almas perdidas, presas entre os reinos mortais e eternos. Talvez você venha aqui um dia e se torne um residente permanente do meu reino escuro. Você poderia ter me perguntado sobre o seu destino final, é claro, mas você optou por não fazê-lo. Mas respondi a sua única pergunta permitida e cumpri minha obrigação. E agora, meu filho, eu vou me despedir de você. Com isso, ele se levantou da cadeira e convocou seu cão, deslizando pelo corredor enquanto se dirigia à saída. Fiquei pasmo em estado de choque. Eu ainda tinha tantas perguntas a fazer e abri a boca sem pensar. Espere! Eu chamei atrás dele, instantaneamente lamentando a decisão de falar. O Harbinger virou bruscamente, seus olhos parecidos com o orbe queimado, cada vez mais ferozes. Seu cão rosnando enquanto mostrava seus dentes afiados, puxando sua guia enquanto tentava chegar até mim. Quando Harbinger falou novamente, seu tom se tornou zangado e ameaçador. Preste atenção no meu aviso, seu idiota! Eu tolerei sua presença em meu reino até agora, mas não teste a minha paciência. Posso infligir uma dor a você que vai além dos seus piores pesadelos. Senti todo o sangue sumir do meu rosto e todo o meu corpo tremia incontrolavelmente enquanto o terror puro me dominava. Desnecessário dizer que não pronunciei mais nenhuma palavra. Ao invés disso, eu assisti com espanto e choque enquanto Harbinger deslizava pelo corredor, arrastando seu cão infernal rosnando com ele. O motorista parou o ônibus lentamente para permitir que a criatura semelhante a Deus desembarcasse. Comecei a sentir pontadas de alívio ao pensar que minha provação estava quase acabando, mas houve uma última reviravolta em seu episódio macabro. Quando Harbinger desceu do ônibus, meus companheiros passageiros de repente se levantaram de seus assentos, todos virando-se simultaneamente em minha direção. Para meu horror, vi seus olhos ficando pretos como azeviche e suas bocas bem abertas, revelando buracos negros escancarados. Parecia que todos estavam tentando gritar, mas nenhum som era emitido. Então, eu vi o que estava se escondendo na floresta escura em cada lado da estrada. Centenas de olhos vermelhos de fogo emergindo da linha das árvores, pertencentes a feras profanas que uivavam como lobos da noite, cada um focado em nossos ônibus.
Gritei de terror, temendo que o Harbinger tivesse mudado de ideia e estivesse convocando seus asseclas infernais para me despedaçar. O uivo aumentou rapidamente de volume, tornando-se tão alto que quase fiquei surdo. O que aconteceu a seguir permanece como um borrão na minha memória. Lembro-me do barulho horrível e da pressão crescendo dentro da minha cabeça, até que pensei que meu crânio fosse explodir. De repente, houve um flash de luz cegante me forçando a esconder meus olhos sob minhas mãos. Um momento depois, abri meus olhos novamente apenas para descobrir que as feras haviam desaparecido, assim como meus macabros companheiros de viagem. Eu estava sozinho dentro do ônibus, apenas eu e o motorista. Tenho muitas poucas lembranças do resto dessa jornada. Acho que não demorou muito para que deixássemos o reino das trevas e voltássemos para as ruas da cidade que eu conhecia e reconhecia. Quando chegamos na rua da minha casa, não pude acreditar. Fiquei sentado ainda em meu assento por algum tempo, até que finalmente precisei ser avisado pelo motorista, que me chamou dizendo: "Vamos, meu amigo. Vem agora, por favor." Com alguma apreensão, caminhei pelo corredor e desci do ônibus sentindo o ar fresco contra minha pele enquanto voltava ao reino dos vivos. Lembro-me do motorista me desejando boa noite e dizendo: "Eu irei te ver de novo." Antes de partir. Então, essa é a minha história, mas não exatamente o fim dela. Você pode perguntar por que não abandonei minha obsessão pelo ônibus fantasma depois de meu encontro aterrorizante. Bem, por muito tempo eu abandonei, mas no final, minha curiosidade levou ao melhor de mim. Não gosto da incerteza da vida, de não saber o que está à minha frente. Eu costumava pensar que as coisas eram assim, mas agora eu sei que não são. O Harbinger está lá fora e pode fornecer as respostas que eu preciso. Eu não vou perder minha oportunidade uma segunda vez. Há anos persegui o ônibus e já o peguei mais 2 vezes. Em ambas as ocasiões, embarquei e evitei as armadilhas colocadas pelos passageiros macabros. E nas 2 vezes, esperei o Harbinger embarcar, mas ele não saiu do seu abrigo. E, portanto, minhas esperanças foram frustradas. Tem sido extremamente desanimador, mas eu não vou desistir. Essa noite, procurarei o ônibus mais uma vez e continuarei fazendo isso até que o Harbinger atenda o meu chamado. Eu conheço os riscos. Uma noite posso embarcar no ônibus fantasma e nunca mais voltar para casa. Mesmo assim, eu preciso fazer isso. Eu devo saber a verdade, custe o que custar. Agora, se me dá licença, eu tenho um ônibus para pegar.